Sabia que quem tem curso superior pode ganhar até 3 vezes mais? Eu sei. Mas e o preço? A Estácio é tão parceira que tem o par. Você parcela e só paga parte das mensalidades depois de formado. É, parceira mesmo. E tem até um portal com milhares de vagas de emprego e estágio. Então formou. Na Estácio, você faz o seu melhor e a gente faz o nosso. Você e Estácio. Formou. Inscreva-se já! Amigos telespectadores da TV Zoom, esse é o Estácio Entrevista, o programa da Universidade Estácio de Sá, campus Nova Friburgo, produzido pelos alunos de jornalismo. Eu sou o professor Jorge Marum, estamos gravando aqui nos estúdios em Olaria e eu já agradeço o carinho da sua audiência por nos permitir entrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja pelos seus dispositivos móveis e discutimos um pouco sobre Nova Friburgo e a nossa região. Não saia daí, depois da vinheta estaremos de volta com o Estácio Entrevista. De volta com o Estácio Entrevista. Hoje temos uma visita muito especial para conversar conosco. Beatriz Quimas, líder da sala de matrícula, uma das pessoas mais importantes dessa Universidade Estácio de Sá aqui de Friburgo, uma colaboradora de muitos anos, que conhece bem as coisas da instituição, conhece bem Nova Friburgo, criou sua família aqui, enfim. A gente vai conversar um pouco com ela, naquele programa que você já está meio acostumado, todo semestralmente a gente faz, que é o programa da área comercial. Essa vez veio a Bia, representando a área comercial como líder da sala de matrícula. Beatriz, bem-vinda ao Estácio Entrevista. Muito obrigada, professor Marum. Uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouco desse sonho que a gente coloca para os nossos candidatos, para quem acompanha a história da Universidade Estácio de Sá. Bia, me fala uma coisa, você tem quantos anos de Estácio? Vou fazer 12 anos de Estácio. Você trabalhava, eu me lembro de você na secretaria, trabalhou em mais algum lugar? Não, sempre trabalhei na Secretaria de Alunos. Na colação de grau? Colação de grau, atendimento, mas o colação de grau faz parte aí da minha história de secretaria. Eu achei interessante que você lidava com o aluno quando ele estava terminando o sonho dele. Ele ia colar grau, ele tinha que ir lá para você poder ver a documentação dele e poder colar grau, né? Organizar. Isso, certo. Agora você foi... de um tempo, quanto tempo? 6 meses para cá? Não, tem 1 ano. De 1 ano para cá, você passa a trabalhar com um calouro, um ingressante que sonha em chegar naquele momento. É curioso, né? É uma história bem interessante. Me facilita muito o trabalho, até na orientação, né, dos candidatos, por causa da documentação. Ah, que você já sabe o que você já sabe, então você já vai ali e atinge aquele ponto certo, para que tudo flua bem, tanto no momento que ele chega para a gente na sala de matrícula, até o fim desse sonho, que é a colação de grau. O fim desse sonho, né, da formação desse pilar para uma estrutura profissional, até ele sair dali e ter uma profissão de carreira de sucesso. Você é uma pessoa muito querida ali na instituição. E eu me lembro, eu também sou um pouco antigo, que da sua irmã, trabalhava lá, como era o nome dela? Elizabeth Quimas. Elizabeth, e ela trabalhava como secretária do Dr. Ulisses Serra, que foi diretor do campus, não foi isso? Certo. Ela da onde hoje, a Elizabeth? Hoje Beth mora em Niterói, né? Trabalha no Rio, mas hoje ela já faz um outro tipo de serviço, algumas coisas com o Sebrae e outras coisas que ela faz aí, avulsa. Agora ela já está num tempo de qualidade de vida. Mas agora. Eu acho que ela deve ter deixado também uma boa lembrança aqui da população. Sim, bons relacionamentos, com certeza. Acho que vale o registro. Bia, me fala uma coisa. A pessoa está lá em casa, o pai do aluno, a avó do aluno, o aluno, o candidato, está nos assistindo. Sim. Quer fazer Estácio? Está na hora? Está na hora, vem pra cá, vem trabalhar. Perdão. Trabalhar também. Não deixa de ser um trabalho. Vai estagiar. Vem estudar com a gente, com certeza. Está na hora, a hora é agora. Estamos num período de captação, um período de realmente buscar o aluno e dar ao aluno esse caminho
Para o sonho, eu gosto muito de falar isso, né? Eu acho que a sala de matrícula, além de ser um lugar onde você entra para saber sobre valores de curso, sobre o mercado de trabalho, eu acho que você também entra ali com uma vontade de realizar um sonho. E é isso que a gente faz ali. Orienta o aluno, tanto a parte de documentação, dependendo da forma de ingresso, né? Se é MSV, se é TE, se é vestibular, se é o Enem, né? Estamos aqui no momento do Enem, né? E estamos sendo procurados para essas informações. Então, é ali que você encontra as informações necessárias, ou se for o vestibular, todas as orientações para se inscrever num vestibular nosso e aí fazer parte da nossa instituição. Vamos lá, Bia. Aqueles mais de 1.300 e tantos alunos de ensino médio que fizeram vestibular nas escolas durante o ano. Esse camarada, se ele agora quiser confirmar, né, ele fez vestibular, foi aprovado, os que foram aprovados, se ele quiser estudar conosco, ele precisa fazer outro vestibular, o que ele tem que fazer? Não, esse aluno de escola de ensino médio vai comparecer à sala de matrícula. Quando ele chega lá, ele vai dizer, eu já fiz o meu vestibular na escola, então ele vai ser recebido, a gente vai localizá-lo no sistema, né? E aí a gente vai finalizar essa matrícula. Para isso, ele precisa apresentar uma documentação básica. Identidade, CPF, certidão de nascimento e a conclusão desse ensino médio. Ah, não, Bia, eu não tenho a conclusão do ensino médio ainda porque demora. A escola tem um prazo para publicar isso no Diário Oficial. Não tem problema, ele assina com a gente um termo de responsabilidade e futuramente, quando esse documento for liberado para o aluno então candidato, ele vai à sala de matrícula e entrega a documentação dele. Esse vestibular que ele fez na escola ainda é válido. O vestibular ele tem uma validade de 1 ano. Ok. O jovem que não fez vestibular na escola e não fez o Enem, esse precisa fazer vestibular lá com a gente, sim, é isso? Sim, nós temos vestibular durante a semana, nós temos vários horários de vestibular, temos o vestibular no sábado também, então é só procurar a gente que a gente vai informar qual o melhor horário, o melhor dia para essa aplicação. Manhã, tarde e noite. E aquele que vai usar a nota do Enem? O candidato que vai usar a nota do Enem, nós trabalhamos hoje com uma escala, que é uma régua. Então, eu não posso falar aqui valores de desconto. O que eu posso orientar é o seguinte, a gente precisa dessas notas do Enem para que a gente faça um cálculo de uma média e essa média, ela entra nessa escala onde dá ele um percentual de desconto. Bacana. Ótimo. Lembrando que o vestibular escola dá para a escola parceira, o aluno da escola parceira também tem um percentual de desconto, também tem um percentual de desconto. Maravilha. Bia, eu tô aqui ouvindo, passando férias na casa de um amigo, de uma pessoa conhecida, mesmo que não seja em Friburgo, mas eu não estou muito feliz na universidade onde eu estou, eu vou me mudar de cidade e eu quero transferir para Estácio. A gente está aceitando? Está no período? Estamos aceitando, está no período. Aí a sua forma de ingresso vai ser TE, transferência externa. Você precisa apresentar também uma documentação da instituição aonde você trancou ou da onde você vem, para que a gente possa, com essa documentação, também solicitar isenção de matérias que elas podem já equivalentes e que estejam na estrutura curricular do curso desse candidato. Ou seja, esse candidato, sei lá, fez sociologia na faculdade de origem dele, se o curso dele aqui tiver sociologia, carga horária e o conteúdo forem equivalente, ele vai ser isento. Essa documentação é enviada para uma análise, né? E aí os profissionais da área fazem essa análise, retornam esse processo para a gente com um número X de isenção de disciplinas. Para essa forma de ingresso também temos um desconto específico. Para cada forma de ingresso nós temos um desconto específico. O ideal é que cada candidato compareça à instituição, à sala de matrícula, para receber as orientações e ver qual a melhor forma de ingresso e qual o desconto que ele tem para aquela forma de ingresso. E segunda graduação?
A pessoa já está formada, agora quer fazer uma faculdade EAD, ou quer fazer um outro curso, ou fez jornalismo, quer fazer publicidade, essas coisas. Sim. Segunda graduação, que é o nosso MSV, matrícula sem vestibular, ele vai precisar comprovar essa conclusão dessa primeira graduação dele. Se for da Estácio, não. Aí a gente consegue achar ele no sistema? Sim, consegue achar no sistema. Mas importante é concluir um curso não significa estar formado. É importante que se entenda que a formação daquele profissional, ela tem a base, ela tem a necessidade de passar por uma colação de grau. Então, após a colação de grau, você é um aluno formado. Então, a gente precisa do diploma e do histórico que comprova essa conclusão. Aí ele não precisa fazer vestibular, que é matrícula sem vestibular. Não, é matrícula sem vestibular. Ele vai entrar comprovando essa documentação, o diploma e o histórico dessa outra instituição. Eu acho que o MSV, assim, você que está lá no dia a dia que sabe, eu acho que deve ser muito comum para uma pessoa que fez uma universidade, agora já está mais madura e quer fazer um curso online, não é isso mesmo? Com certeza. Eles vêm muito em complementar aquilo que já fez. Tem gente que já sai da graduação e já quer entrar automático, não quer nem pensar em dar um tempo ou aproveitar um pouco daquilo que já estudou. E outras pessoas retornam. Desse, né? Camila, coordenadora de publicidade, eu me lembro quando ela formou publicidade, ela logo fez MSV para jornalismo, para formar jornalismo também. E agora já falou comigo que vai fazer uma nova graduação também. Ah, é? Estou esperando ela lá. Que bom. E ela está terminando o mestrado e já tá com doutorado matriculado. É bom. É bom ver as pessoas estudarem. Bom. Sim, estudar é sempre bom. Eu sempre acho saudável. que essa coisa que a Estácio faz de permitir uma estrutura de alto nível de laboratório, de profissionais numa cidade de porte como a nossa, eu acho que isso é muito importante. Eu até, esse dia a menina me parou lá na rua, lá perto de casa, falou, professor, faço EAD lá na Estácio ou faço no centro da cidade, porque é mais fácil para mim, não sei o quê. Eu falei, olha, meu amor, você fica à vontade, mas eu estou explicando, a Estácio tem uma estrutura, né? Tem. E a Estácio tem um diploma Estácio. Sim. Então, eu até falei com ela, até para aquelas empresas que às vezes ainda tem um preconceito com online, o diploma é da Estácio. Se você fizer um que só tem a distância, aquele empregador vai olhar e vai falar, não, esse cara aqui... Sim, tem isso também, porque a Estácio tem. Nossa estrutura ela é excelente, né? Nós temos os laboratórios capacitados para receber o aluno, nós temos o laboratório de fisioterapia excelente ali, os próprios alunos eles conseguem ver na prática aquilo que eles estudam e que eles tomam o conhecimento em sala de aula, né? Nós temos uma biblioteca maravilhosa, nós temos uma cozinha de nutrição, nossa, se eu tivesse aquela cozinha lá em casa... Então, isso é muito importante. É importante a instituição dar ao aluno essa condição de não só buscar o estudo, a teoria, mas tem a prática, e a prática ela é muito importante. E eu acho também interessante, eu fiquei pensando nisso esses dias, como a Estácio tem uma história dentro de Friburgo, o diploma da Estácio é muito bem visto porque o empregador foi o nosso aluno, ou o filho dele foi o nosso aluno, ou o primo dele, e ele conhece a qualidade do ensino. Temos isso em Friburgo. Nova Friburgo isso é importante. Proporciona isso. Eu acredito que algumas Estácios que estão num centro maiores, em capitais, às vezes essa coisa demora, se perde. Eu acho que se perde, com certeza. Agora aqui não. Aqui a gente tem realmente, olha, minha mãe estudou aqui, meu pai estudou aqui, e interessante... E isso é muito, muito louvável. Quando tem a colação de grau, a gente tem sempre um aluno que é homenageado, né? Então, homenageado e que desenvolve alguma coisa na comunidade. Um ex-aluno nosso. Um ex-aluno nosso. E aí é muito interessante, porque eu mesmo já passei por um aluno sendo homenageado e a irmã se formando. Então foi muito bonito, foi um momento muito interessante, porque você vê que a família vem e vai tendo uma história dentro da instituição. Isso é muito lindo. Eu acho que é isso que faz a gente se motivar todo dia. Sim. Né? Eu acho que isso é que importa realmente. Sim. Agora, Beatriz, lá na sala de matrícula, eu vou te fazer uma perguntinha sobre a sala de matrícula. Tem algumas curiosidades, mas o pessoal está me apontando aqui que está na hora de chamar o comercial. Então vamos fazer o seguinte, não saia daí, a gente vai para o breve intervalo comercial aqui na TV Zoom e já voltamos com o Estácio Entrevista.
Sabia que quem tem curso superior pode ganhar até 3 vezes mais? Eu sei. Mas e o preço? A Estácio é tão parceira que tem o par. Você parcela e só paga parte das mensalidades depois de formado. É, parceira mesmo. E tem até um portal com milhares de vagas de emprego e estágio. Então formou. Na Estácio, você faz o seu melhor e a gente faz o nosso. Você e Estácio. Formou. Inscreva-se já! Bom, estamos de volta com o Estácio Entrevista. Hoje recebendo Beatriz Quimas, líder da sala de matrícula da Estácio. Estamos fazendo um programa sobre o comercial, sobre dúvidas de curso, conversando um pouco sobre os cursos aqui da Estácio de Nova Friburgo. E Bia, quando fechou o bloco passado, eu falei que ia tirar algumas dúvidas da sala de matrícula com você, da operação mesmo. Sim. Uma coisa que eu queria te perguntar, quando o jovem chega lá, ou a mãe, ou com a família, ele já sabe o que ele quer? Ou ele ainda chega pra você, tem que ser um pouco psicólogo também? Eu tô na dúvida, como é que funciona isso? Não, a gente tem um percentual aí que não sabe o que quer. Chega na dúvida, né? E o interessante é que às vezes são cursos que nem são da mesma área. São áreas diferentes. E é muito gratificante você sentar, poder conversar, poder orientar, falar da área de um curso, da área que atinge. Algumas vezes nós temos alguns coordenadores ali e aí a gente coloca este candidato em contato com o coordenador para poder falar um pouco do curso, do mercado de trabalho e poder orientar esse aluno. Porque é normal, né? Claro. O jovem sai da fase do ensino médio muito cobrado, né? São muitas cobranças, não só do próprio ensino, você passar, você concluir o seu ensino médio, e também a cobrança de toda uma sociedade. Vai fazer vestibular, o que você quer fazer? Então, a cobrança, se ele não tem isso muito bem resolvido dentro dele, e se existe alguma tendência a uma ou outra área, o ideal é que ele procure, e a gente tem os coordenadores lá que trabalham com a gente com plantão, assim como o nosso professor Marum, para sentar, conversar, falar um pouco da profissão em si, e é muito interessante esse contato. Mas recebemos sim, aí senta o pai, senta a mãe, senta o candidato e aí, o que vai fazer? Bom, ele ainda está na dúvida e ali a gente para um pouquinho e conversa um pouco para tentar colocar para ele o que é melhor. Né? Eu acho que a sala de matrícula é muito mais do que uma sala de matrícula, né? É uma sala de receber as pessoas e com elas trocar ideias e conhecer a vida de cada pessoa, né? Isso é muito bacana. Marum, eu quando cheguei ali, eu cheguei com a seguinte ideia: a sala de matrícula tem que ser a minha sala, a sala da minha casa, né? Você, quando recebe alguém na sua casa, você abre a porta, já vai logo mostrando um sofá para a pessoa sentar, se sentir à vontade, confortável, se quer uma água, abrir uma janela, entrar um ar. Então, eu acho que tem que ser esse clima receptivo, porque são muitas informações, são muitas dúvidas e a pessoa tem que sair dali, sabe, bem esclarecida, porque você está ali lidando com um sonho de concluir um curso de graduação, e isso é muito importante para a nossa vida. É verdade, isso é uma etapa importante na vida. Muito importante. E uma outra dúvida, a Estácio hoje, como ela tem o curso presencial, tem o Flex, tem o EAD, ela recebe vários perfis de alunos. Sim. É perceptível a diferença de perfil, de modalidade ou não? Olha, Marum, o que me chama talvez um pouco a atenção e que eu acho que é previsível as pessoas que trabalham embarcados, que precisam viajar muito. Então, a preocupação deles é sempre o ensino à distância. Tá. Porque de onde estão, eles podem ali estudar, não atrapalha a vida deles, e às vezes até um curso é uma exigência da empresa onde ele trabalha. Então, eu percebo isso. A preocupação maior deles é essa. Eu posso viajar e de lá eu posso ver minhas aulas, assistir minhas aulas, fazer os meus fóruns. Não, pode. Então, esse é o único diferencial que eu percebo. Ok. Bia, fazer uma colocação para você sobre a sala que você também toma conta, que é ali onde ficam os consultores, né? No espaço como é que chama aquele espaço ali?
Do QG? QG. Sim. O QG de captação também está sobre a sua coordenação. Sim, também. Os consultores vão nas escolas, fazem o relacionamento, vão nas empresas, e você tem uma equipe ali que fica fazendo também contato com os candidatos, fica fazendo uma triagem, fazendo uma análise estatística, né? Tudo isso. Como é que funciona isso assim para Estácio? Por que isso é importante? É importante a gente manter um contato com esse candidato que, num passado, ou ele fez um vestibular, ou ele recebeu, ou uma empresa que recebeu a visita de um consultor e abriu ali um espaço para esse consultor também aplicar um vestibular para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Então, o QG funciona... Avisando que agora está aberto o período. A gente liga... baseado nessas informações que são passadas pelos consultores, pelas equipes que vão para a ação de rua, a gente liga para informar. Olha, o desconto começou agora, agora eu estou na campanha de reabertura, ou agora eu estou na campanha, o desconto está melhor, temos um vestibular, temos um mega. O QG vai deixar sempre presente esse vínculo nosso, que foi plantado lá atrás por um consultor, por uma ação de rua, por uma divulgação de um curso. Para ver se você fez uma ação de rua em outubro, não tem captação. Pois é. Então você precisa em janeiro avisar ele, agora a tua bolsa aí o nosso QG vai ficar trabalhando esses vínculozinhos que foram criados lá atrás para ver qual é a melhor situação para aquele candidato, para aquela pessoa que, olha, eu quero sim, eu tenho intenção de me matricular no curso de administração, mas eu só posso ver isso a partir de janeiro, a partir de fevereiro. Aí a gente alinha tudo, planilha tudo e aí entra em contato com ele. É um trabalho que precisa de muita organização. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que a gente coordena da melhor forma possível. A gente tem uma equipe muito boa, alguns colaboradores muito parceiros que trabalham com a gente ali para isso, e os nossos consultores, que eles vão lá em outubro, visitam a escola, visitam a empresa e depois eles voltam novamente para saber se ainda tem alguma coisa que ficou em dúvida, alguma coisa que eles podem esclarecer. Entendo. E com relação aos cursos, né? Quais são os cursos assim que hoje você sente que tem mais demanda, o jovem procura mais? Tem isso? Tem, né? Tem. Acho que é direito, né? Ou não? Tem, mas... Psicologia. Direito, psicologia, nutrição, muito farmácia. São cursos, todos os cursos têm procura. Da Estácio. A gente vem de uma história que todos os cursos têm procura, então a gente está conseguindo realmente sempre estar ali montando curso, abrindo primeiros períodos, isso está funcionando, graças a Deus. Mas tem alguns cursos que dependendo... eu acho que depende muito da onda, do momento. Eu acho que o jornalismo passou por isso, não? O jornalismo era muito. Muito. Aí com aquele negócio do diploma lá, ele deu uma caída e agora ele vai retomando. São fases, né, Marum? São ciclos. Né? Eu acho que o mercado caminha muito de acordo com as inovações, de acordo com as informações, né? E a gente tem hoje uma era de muita informação. E é isso que vai delimitando ali, e novas profissões também vão surgindo, né? E assim, outro dia a aluna me questionou, né, conversando, por que mudava tanto o currículo? Eu falei, gente, tem que mudar o currículo. A gente tem que ensinar a tecnologia de agora, não adianta... Mas o currículo antigo era bom, mas ele não tinha, por exemplo, sei lá, a matéria de design e tal, que hoje tem que ter. Sim, é o caso de um aluno de reabertura. Ele tranca e aí ele fica aí, sei lá, 5, 6 anos trancados e resolve retornar. Aí ele vai lá, vai fazer um vestibular de convalidação para a gente convalidar esses créditos e ele não perder nada do que ele já estudou. Lembrado, né? A pessoa também que não terminou pode voltar. Pode voltar. E a gente tem sempre uma campanha para reabertura. Sempre. E aí ele retorna, só que ele está lá 4, 5 anos sem estudar. A gente não consegue mais colocá-lo naquele currículo que ele vinha estudando. Por quê? Porque já não existe mais. Não, existem alterações de currículo, até propostas do próprio MEC, que vai orientando a instituição a caminhar de acordo com as novas diretrizes. Sim. Mudou a diretriz, a Estácio tem que cumprir. Tem que mudar. Não tem jeito. Aí vai atualizando para a gente ensinar o que o mercado demanda. E às vezes, por algumas demandas que pertencem, claro, ao aluno, ele demora tanto a voltar. Quando ele tranca, mas eu só tinha 2 matérias. Mas ele ficou 4, 5, 6 anos, ele vai pegar aí, às vezes, 6, 10 matérias.
justamente pela mudança, né? Pelas diretrizes. É isso mesmo. Agora, isso é importante, porque se a universidade não se mantiver atualizada, aí realmente não teria sentido. Não, isso com é certeza. fundamental. Eu gostei muito dessa sua lembrança da reabertura, porque você tem muita gente em casa, às vezes você pode estar trancado até numa outra instituição, e você pode fazer um vestibular e aproveitar também esse crédito da outra instituição. Sim. Você não precisa necessariamente estar ativo lá para poder trazer. Não, o aluno... Só que aí ele entra por uma outra forma de ingresso, né? Mas ele consegue. Mas ele consegue. Está na hora de você que tem essa coisa de querer fazer teu curso. Tem muita gente que acha que é difícil, que não vai conseguir. Isso aí agora é a hora. Sim, Início de ano, já entra, já aproveita o que já estudou e vida que segue, né? Vida que segue, com certeza. Bia, eu queria te deixar esse espaço agora para você fazer suas considerações finais. Primeiro, passar lá o endereço da Estácio, os contatos da sala de matrícula e dizer o que você... E falar o que você quiser falar para esse jovem. Bom, a gente trabalha durante a semana, de 8 da manhã até as 22 horas. Nos sábados, a gente funciona das 9 horas da manhã até as 13 horas. Estamos abertos para orientar você, para motivar você a estar buscando uma graduação que vai transformar a sua vida. Eu me lembro aqui, Marum, que eu concluí meu ensino médio e fiquei 30 anos sem estudar. Depois de 30 anos, eu já estava como colaboradora na universidade e aí resolvi fazer minha graduação. Depois eu fiz minha pós-graduação. Já atuei dentro daquilo que eu escolhi e continuo ali na instituição, porque é uma instituição que eu acredito, é uma instituição que abraça realmente o aluno, oferece o melhor. Nós temos um cuidado muito grande com isso, de oferecer sempre o melhor para esse aluno. Então, procura a gente, nós vamos estar ali orientando você e trazendo para você o que melhor há de desconto, de curso e tudo mais. Estamos abertos ali esse tempo todo à sua disposição e eu espero você lá. É isso aí. E lá no Jardim Sanssouci, nas Brownies, isso, né? Ficamos nas Brownies. Nas Brownies. Qualquer dúvida também, você tem um telefone, não tem? Tenho, 2525-1526 ou 2525-1501. E para você que está em casa, eu agradeço a atenção, agradeço por estarmos juntos mais uma vez e até o próximo Estácio Entrevista. Sabia que quem tem curso superior pode ganhar até 3 vezes mais? Eu sei. Mas e o preço? A Estácio é tão parceira que tem o par. Você parcela e só paga parte das mensalidades depois de formado. É, parceira mesmo. E tem até um portal com milhares de vagas de emprego e estágio. Então formou. Na Estácio, você faz o seu melhor e a gente faz o nosso. Você e Estácio. Formou. Inscreva-se já! De volta com o Estácio Entrevista, já dando boas-vindas a Lanai Silveira, nossa convidada. Obrigada, tudo bem, Lanai? Tudo bom, Maru. Bem-vindo ao Estácio Entrevista. Muito obrigada. É um prazer ter um pessoal da secretaria aqui, é tão difícil. O Rômulo, que é o chefe da secretaria, não gosta muito de câmeras, a gente já deixa um abraço para o Rômulo, mas a Lanai gentilmente atendeu a gente, porque a gente quer falar um pouco de colação de grau. Lanai, vamos conversar primeiro sobre a secretaria para que as pessoas possam entender o contexto macro, acho mais importante. O que é a Secretaria de Alunos da Estácio? Olha, na secretaria a gente dá um suporte ao aluno, tanto financeiro quanto acadêmico. Vai depender muito do assunto. A gente lá desenvolve questão do boleto, quando o aluno quer recalcular boleto, quando tem algum problema com desconto na mensalidade. A parte acadêmica, no geral, né? A gente presta auxílio ao aluno e tudo mais. É basicamente isso, né? Tem vários casos específicos, mesmo, né? Exatamente. Secretariado, documentação, né? Documento oficial da empresa. Exatamente. Né? Aí a gente tem questão de diploma, tem questão de FIES, ProUni, esses financiamentos, né? Ah, sim, FIES. O aluno também, né, vai fazer estágio, tem que assinar. Estágio também lá, a gente faz a parte da assinatura, impressão também. Eu sei porque muitos anos de coordenação na Estácio, o regulamento, eu me lembro que digo, o coordenador não assina documento. Quem assina documento pela empresa é a secretaria. Isso. Isso é uma regra que eu nunca me esqueci. Que é a secretaria que tem essa
essa coisa de secretarial, ou seja, de documentar o aluno. Né? Sim, aí o aluno tem que abrir um requerimento, né, com todas as informações que envolvem o estágio, tanto horário e tudo mais. Aí a gente verifica se está tudo certo. Estando certo, a gente faz essa assinatura. Mas até o histórico mesmo. O que ele imprime lá não tem valor. E o que tem valor é o que a secretaria carimba e assina. Sim, exatamente. Para determinados assuntos, só vale quando tem a assinatura e o carimbo da secretaria. Que é o que representa a instituição nesse sentido acadêmico. Agora, a secretaria recebe uma demanda muito grande, por ela tratar de muitos assuntos, ela recebe uma demanda grande dos alunos. Em geral, assim, um aluno, ele dá entrada num requerimento, em quanto tempo, assim, o problema dele é resolvido, em média? Depende muito do tipo de requerimento. Tem requerimento que vai diretamente para a unidade, que aí, né, é resolvido pelos coordenadores ou ali na secretaria. Tipo, declaração. Declarações, a maioria das declarações, elas são desenvolvidas ali dentro da secretaria, né? Então é rápido? Depende, porque ele dá um prazo para fazer essa declaração, né? Só que aí, como tem muita demanda, nem sempre aquela declaração é feita rapidamente. Eu, por exemplo, faço a maioria das declarações. Mas ali eu não faço só isso, eu tenho que atender também. Então, por isso que a gente tem um prazo para poder fazer essa declaração, para o aluno também não chegar lá e não ter nada pronto. Entendi. Mas declaração, aquela mais comum de matrícula com quadrilha, isso tudo sai automático? Isso sai automático. Aí ele vai carimbar na hora na secretaria e sai na imediato, né? Só outras declarações que exigem um pouco mais de refinamento. Isso, um pouco mais de informação, são informações mais específicas. E aí, esse tipo de informação, ele tem que ser feito por mim, né, no caso. Entendi, manualmente. Aí... Exatamente. Aí tem requerimento também que não é com a gente, que aí vai diretamente para a central. A central que avalia, a central que defere ou indefere, dependendo do motivo do requerimento solicitado. E na sua área lá, da colação de grau, né, o aluno entra, ele entrega lá documento, faz matrícula, e 3 anos se for politécnico, 4 anos ou 5 anos se for bacharelado, ele vai conhecer você. 5 anos depois ele vai descobrir que você que faz toda... Eu que peço a documentação. Que faz todo o contato com a área de colação de grau, de diploma, essa coisa toda. Como que funciona isso? Como é que é o aluno formando? Então, a gente recebe uma listagem do Rio, né, com os prováveis formandos daquele ano, né, tanto do final ou do meio do ano. E nisso a gente já começa a fazer um levantamento das pastas dos alunos. Daí a gente vai no arquivo, começa a pegar essas pastas e a verificar a documentação que está dentro dessa pasta. A gente ali, a gente não faz o serviço da colação propriamente dito. Okay. A gente pega essa documentação, verifica se ela está certa, se RG ou CNH está dentro do prazo de validade, se a documentação não está com corte, se ela está legível ou ilegível, porque essa documentação ela é enviada para um outro setor que faz essa mesma análise, só que cada um faz uma análise diferenciada. Okay. E, na minha visão, uma documentação pode estar boa, mas na de outra pessoa não. Então, por isso que a gente tem que apurar bastante essa documentação para poder evitar esses rejeitos lá na frente. Okay. Aí, depois da documentação estando certinho, a gente envia para o setor. E, assim, a documentação vai variar de acordo com o ingresso do aluno. Se o aluno entrou com vestibular, é uma documentação. Se ele entrou com transferência interna, é outra. Se ele entrou com transferência externa, é outra. E, assim, tem vários tipos de ingressos e cada ingresso é uma documentação específica. Ok. Agora, é interessante notar que para ele colar grau, ele tem que cumprir 4 requisitos. Só isso? A documentação você já explicou. Concluir a grade de disciplinas mínimas, eletivas, enfim. Fazer as horas externas de atividade complementar, né? Horas complementares ao currículo. E, se for o caso, fazer o ENAD. Isso. Quando está no semestre do ENAD, é você também que cuida do ENAD? Você que avisa ele ou é o coordenador mesmo do curso? Então, no caso, essa parte ela fica responsabilizada pelos coordenadores. Eles que entram em contato com os alunos e eles que vão fazer todo essa relação, esse preparo com o aluno. A não ser que seja algum caso do aluno faltar, do aluno não poder fazer o ENAD por algum motivo, e aí sim é passado para a secretaria, porque se o aluno falta, exatamente, ele não vai estar regularizado e isso impede de colar grau também.
Aí, como ele está irregular, você vai ser avisada para que ele não vai poder colar grau. Sim, exatamente. Entendi. Agora, assim, a questão da hora complementar. Quando o aluno está devendo hora, aí você aciona o aluno ou aciona o coordenador para que ele avise o aluno? Como que é isso? Então, a gente avisa aos coordenadores, a gente pede um auxílio, porque nem sempre o aluno responde. Isso, exatamente. A gente envia e-mail, a gente tenta entrar em contato via telefone, só que nem sempre a gente tem retorno, né? E aí a gente pede o auxílio dos coordenadores, porque como o coordenador ele está mais próximo ao aluno, eu acredito que fique um pouco mais fácil, mais acessível para o coordenador falar com esse aluno. E aí, no dia da colação, como é que funciona as colações, ou a colação, não sei como é que você vai explicar isso da Estácio? Então, como eu expliquei anteriormente, a gente recebe uma listagem, né, dos prováveis formandos, e quando essa listagem é fechada, a gente entra em contato com os alunos, a gente marca o dia e o horário certinho para cada curso, para cada coordenador, tudo direitinho. E depois que a gente marca, a gente faz o processo de certidão, de decoração do auditório, verifica a questão técnica, essas coisas. E é basicamente isso. Mas tem uma colação oficial e uma colação festiva. Isso. Você explica o pessoal que está em casa. Existe uma colação festiva e uma colação oficial. Essa colação oficial, ela ocorre geralmente na faculdade e ela é obrigatória. A colação festiva é aquela colação... Para levar os parentes. Isso, que o aluno põe a beca, toda aquela cerimônia bonitinha para ficar registrada. Isso. E é um show, né? Essa é opcional. O aluno pode participar ou não. E isso daí vai ficar a critério. Mas a da faculdade, ela é obrigatória. Que é a lei. Exatamente. O aluno tem que assinar o livro para poder pegar o diploma. É isso mesmo. A colação oficial é uma cerimônia simples, mas é uma cerimônia muito bem conduzida, muito bonita. É muito bem organizada. Vamos ter agora, né? Sim. Sábado agora. Sábado, dia 7. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, será no sábado que nós vamos estar lá na colação oficial. Maratona de colação. É isso aí. Ô, Lanai, me fala uma outra coisa. Você, saindo um pouco agora desse mote da Secretaria de Alunos, você foi estudante da Estácio. Sim. Você fez curso de administração? Exatamente. Como é que você, na época do professor Loyola, coordenador, como é que você avaliou o curso de administração? Olha, eu acho que o curso de administração ele tem um currículo muito bom, né? Embora ele já tenha mudado de quando eu fiz para atualmente, né? Tem um currículo muito bom. Os professores também têm uma profissionalidade que, assim, eu respeito muito. E, assim, eu gostei muito da experiência que eu tive como aluna na Estácio. Eu, assim, tudo que eu precisava resolver era resolvido da melhor maneira possível. Todo mundo sempre foi muito solícito comigo, tanto da parte dos professores quanto o coordenador, que na época foi o Loyola. Quanto ali na secretaria, todos os setores que eu sempre precisei de auxílio, eles sempre foram muito solícitos e sempre resolveram meus problemas da melhor maneira possível. Então você gostou do curso? Sim, então? sim. Como é que foi teu TCC? Você fez sobre o quê? Eu fiz... Nossa, me deu um branco do nome. Mas foi a respeito de empreendedorismo por necessidade. E aí, no caso, foi... Porque eu conheci algumas pessoas que tiveram que dar início a trabalhos por conta de não conseguirem empregos. Okay. E conheci uma pessoa, que no caso foi o meu estudo de caso, né? Que por conta disso, por conta de emprego, ela deu início à venda de brownies. E, assim, foi um sucesso, tanto que ela continua com essa empresa hoje, e foi sobre isso. Eu fiz um estudo de caso, conversei com ela a respeito disso, pesquisei sobre isso, né? E foi sobre isso. E é bem interessante, porque tem muita gente que, infelizmente, hoje, para conseguir emprego não é uma coisa muito fácil, né? Cada dia mais os requisitos são maiores. Então, o mercado de trabalho está muito complicado. E aí, eles acabam, né, se vira daqui, se vira dali. Tanto que a gente vê um monte de gente fazendo coisa em casa e vendendo na rua. Né? É muito difícil você não ver. Quantas vezes você para num sinal e tem alguém vendendo alguma coisa ali, né? Claro. Então, assim, para você conseguir sucesso nesse empreendedorismo, né, eu busquei
conversar com essa pessoa para saber o que ela enfrentou, o que foi mais difícil, o que foi mais fácil, se ela achou que o mercado em si, ele ajudava o empreendedor. Foi basicamente isso. Foi um trabalho sobre empreendedorismo. Isso. É interessante notar, né, que a gente teve editais da FAPERJ para o interior do estado, com recursos disponibilizados para empreendedores que queriam inovar, criar startups, mas a adesão ainda é muito pequena. Tem muita gente que empreende, que tenta até criar novidades, mas não entende bem ainda como funciona essa coisa da inovação e não sabe a quem recorrer. Sim. Nesse sentido, acho que o Marcelo Verlino, na Secretaria de Inovação, tem feito um trabalho muito bom, né? Fazendo esses eventos, tentando mostrar para as pessoas essa questão da inovação. O Marcelo, ele é um dos professores que eu tive que mais divulgavam coisas. Até hoje, mesmo eu sendo ex-aluna, sempre tem alguma mensagem, sempre tem alguma postagem dele lá no WhatsApp ou, enfim, nas redes sociais, promovendo alguma coisa. Ele foi o seu orientador? Foi. Nesse TCC? Foi. Cara. E eu acho isso muito importante, porque o Marcelo, além de, né, nesse momento, está trabalhando como secretário de inovação na prefeitura, mas por ser um professor universitário e conhecer muita gente, ele vai encaminhando o aluno, né? Ele vai dizendo, cara, tem direção por aqui. Então, isso o aluno gosta, porque... E o Marcelo, ele sempre foi muito solícito. Sempre que eu precisava de alguma ajuda, ele sempre estava ali, ele sempre respondia. Não necessariamente indo na faculdade, porque, né, às vezes você está ali no meio fazendo o trabalho, se precisa tirar uma dúvida ali na hora. Sempre foi muito solícito também. Eu acho que isso é muito legal. Bom, estamos chegando ao final desse primeiro bloco. A gente vai voltar para conversar um pouco mais com a Lanai. Quem é a Lanai, o que ela faz, o que ela gosta, se ela está pensando em fazer uma pós, se já está fazendo, se já fez. Então não saia daí, daqui a pouquinho estamos de volta com o restante do nosso Estácio Entrevista. Sabia que quem tem curso superior pode ganhar até 3 vezes mais? Eu sei. Mas e o preço? A Estácio é tão parceira que tem o par. Você parcela e só paga parte das mensalidades depois de formado. É, parceira mesmo. E tem até um portal com milhares de vagas de emprego e estágio. Então formou. Na Estácio, você faz o seu melhor e a gente faz o nosso. Você e Estácio. Formou. Inscreva-se já! De volta com o Estácio Entrevista aqui pela TV Zoom, um programa da Universidade Estácio de Sá, Campus Nova, Friburgo. Eu sou o professor Jorge Marum, peço licença para entrar na sua casa, no seu local de trabalho, para a gente continuar conversando aqui hoje sobre a área da Secretaria da Estácio, sobre a formatura, colação de grau, conversar sobre como é que é a vida acadêmica dentro da universidade. A gente está recebendo a Lanai Silveira e a gente vai perguntar agora um pouco mais sobre ela, quem é a Lanai, o que ela faz, como ela pensa. Vamos desvendar agora um pouco menos o trabalho da secretaria, um pouco mais sobre a nossa convidada. Lanai, você terminou a administração, emendou uma pós, como é que ficou isso aí? Eu terminei o curso de administração no meio do ano passado. E aí, tirei uns 6 mesezinhos para dar uma descansada, mas já dei início à pós. Agora isso, exatamente. Estou fazendo pós-EAD em administração estratégica. Administração estratégica. Essa área de estratégia é sempre muito procurada. Lanai, me conta uma coisa. O que você gosta de fazer? Você é solteira, é casada? Como é que é a sua vida? Conta pro pessoal que está em casa seus hobbies. Então, eu namoro e, geralmente, eu gosto bastante de sair. Gosto de viajar. Ah, é? Gosto que bastante. Legal. Geralmente, estou sempre indo para Cabo Frio. Aí, pegar uma praiazinha, né? Fugir desse frio de Friburgo, que aqui, né? Aqui tá sempre chovendo, né? Mas é isso. Gosto de sair, gosto de ir nos restaurantes que tem aqui em Friburgo. Legal. E leitura, você gosta mais dessa coisa de técnica de administração ou livros? Olha, eu até gosto bastante de ler, mas eu confesso que tem bastante tempo que eu não pego para ler um livro. Porque, assim, hoje em dia eu vejo muito mais Netflix, televisão e esses afins do que realmente livro. Entendi. Entendeu? É bem mais difícil eu pegar e Você, ler. por exemplo, quando estava estudando na faculdade, coisa técnica, você aprendia mais na teletransmissão, no livro, no material didático, na sala de aula? Qual daqueles instrumentos que a Estácio disponibiliza ali que você se sentia mais... que te fazia assim, você estudar, era mais a aula
Ou era assim, pessoal que assiste aquelas teletransmissões? O que você gostava mais? Para mim, o método que mais funcionava de aprendizado era a aula. E assim, eu filtrava bastante a aula e aquilo ali já me dava uma base muito boa. Tanto que para a prova eu só pegava e fazia um resumo, entendeu? Eu não sentia essa necessidade de ter que ficar ali lendo, pegando outras coisas. A aula sempre me deu uma base muito boa. Eu, por exemplo, quando eu tive experiência com disciplina online, eu gostava daqueles slides. Mas, por exemplo, um pessoal que na época estudava comigo, eles gostavam mais de assistir a teletransmissão. Eu já gostava mais do slide. Eu particularmente também prefiro o slide, porque a teletransmissão geralmente ficava uma coisa muito, muito monótona e aí eu acabava me desconcentrando e tudo mais. Eu prefiro ler. Se for entre ler e assistir, assim, né, a teletransmitida, eu prefiro ler. Eu também. Eu prefiro. Mas hoje, no mundo do vídeo, cada vez mais, as pessoas cada vez mais preferem o vídeo. Eu estava lendo um livro sobre Vacation Homes, Casa para Aluguel nos Estados Unidos, do Ricardo Molina, que é um cara conhecido até na internet. Ele agora falou que vai gravar em 30 capítulos o livro, porque as pessoas estão demandando muito mais, assim, em vídeo do que em leitura. Quer dizer, eu acho que é uma tendência aí do jovem, né? Do pessoal mais novo. Eu acho que também tudo depende do interesse da pessoa, obviamente. Você parar para ver um filme que você está interessado, você vê ali facilmente. Agora, você pegar e ver uma coisa, ler, uma coisa técnica. Entendeu? Vai depender. Por isso que hoje em dia tem que inovar, né, nesses métodos para ficar mais dinâmico, para não ficar aquela coisa senão vai ficar maçante. Em vídeo ou vai ficar maçante do mesmo jeito. Exatamente. Quando ele tenta pegar uma metodologia que funciona presencial, em sala de aula, e gravar aquilo como se no EAD fosse funcionar igual, o resultado geralmente é maçante. Com certeza. Você vai numa palestra na Semana da Administração, por exemplo, é ótimo. Quando você assiste a gravação dela na internet, fica uma coisa... Você não tem muita paciência para assistir aquilo, né? Porque ali o ao vivo geralmente é mais interessante do que você ver uma coisa que já passou, e que você não né? vai ter nenhuma interface. Exatamente. Sem dúvida. E fora que a troca de... Tipo assim, você está assistindo uma aula, você pode trocar ali imediatamente a ideia. Olha, qual que é isso, o que é isso, o que é aquilo, né? E ali, às vezes, como é uma coisa que está gravada, lógico que existem ferramentas para você perguntar posteriormente. Mas ali no ao vivo, você pode trocar a ideia com a pessoa na hora, né? E assim, numa sala de aula também tem aquela... A gente sempre pensa na interação do professor com o aluno. Mas acontecem muitas interações entre os próprios alunos, um ajudando o outro. Sim, com certeza. Explicando ao outro, né? Sim. Eu acho Até que porque cada um tem um método, né, de entender ou não. Eu, por exemplo, eu tenho facilidade em entender. Então, determinado método de estudo, para mim, é muito fácil. Mas tem outras pessoas que têm né... mais dificuldade em algumas áreas. Eles demandam mais atenção, enfim, né? Eu acho que nas matérias de administração financeira, assim, principalmente da matemática financeira, análise de investimento, você vê que, às vezes, um exercício que um aluno resolve rápido, para o outro aluno ali é mais difícil. Então... tem alunos que, às vezes, nem precisam daquele passo a passo, mas tem outros que precisam. E, realmente, você convive com aquilo, você tem que aprender com aquilo, né? Agora, isso eu acho bom na Estácio, não sei se você concorda comigo. A Estácio tem tanto material, que ela tem o material didático, tem o livro da didática da disciplina, tem o slide, tem os livros da biblioteca, tem os periódicos, tem a aula, tem os slides que eu acho que o professor também geralmente fornece, né? Fora que o professor bota em xerox ou coloca no sistema. Então, assim, eu acho que a pessoa consegue encontrar qual daquele material ali que melhor... Qual melhor ela vai se adaptar, né? O que vai ser mais fácil para ela aprender. Eu acho isso bom, porque dá a opção, a pessoa fica... Sim. Porque aí ela não fica limitada a um tipo só de conteúdo. De estudo, exatamente. E às vezes, eu digo até para os alunos que, muitas vezes, ele que tem que fazer o caminho dele. A aula é fundamental, se ele é um aluno presencial, claro, mas ele tem que ter... articular ali, ele tem que mexer na ferramenta para ele descobrir qual que vai ajudá-lo, né? Com certeza. Eu acho isso fundamental. Mas, Lana, me fala uma outra coisa. No seu caminho dentro da Estácio, assim, hoje, você tinha uma visão de aluna,
e tem uma visão hoje de funcionária colaboradora. Você lida com o aluno EAD, porque, por mais que você não seja do polo, a secretaria lida com o aluno presencial. Como é que você viu essa transição? Assim? Como é que você está enxergando esse momento da Estácio? Como é que você vê o Campus Friburgo hoje? Olha, eu como aluna tinha uma visão, assim, completamente diferente da que eu tenho hoje. Você como aluno, às vezes você vai solicitar alguma coisa para a faculdade, não necessariamente de um setor, mas para a faculdade no geral, você não consegue enxergar que aquilo às vezes não depende daquela pessoa diretamente. Então, às vezes, o aluno pode chegar e falar, mas eu quero isso, isso, aquilo. Às vezes não depende de você, às vezes você tem que solicitar para outro setor, para a central, entendeu? E às vezes aquilo demanda tempo, né? Tanto, a gente entende, o aluno, ele tem prazo, ele precisa daquilo para tal dia, só que, infelizmente, tem certas coisas que a gente precisa demandar de outro setor também, e precisa entendeu? De prazo. Exatamente. Então, assim, eu tive minha visão mudou 100%. Por exemplo, na coisa de sala de aula, que é uma coisa que parece tão simples, imagina como ela envolve tantas coisas, né? Ontem, por exemplo, o professor Marcelo teve um convidado, teve lá uma atividade, passou para o auditório. Uhum. Aí, por exemplo, às vezes você tem uma sala, tivemos essa semana num curso lá na Estácio, entrou um aluno com necessidade especial naquela turma. Então, a turma estava numa sala que tinha escada, agora não pode mais. Uhum. Aí o aluno fala, pô, vocês trocaram a sala, eu vi no sistema que trocou a sala, ele não entende, parece que bagunça. Eu falei, não é bagunça, porque agora tem que ir para uma sala térrea porque tem uma pessoa. Sim. São muitos detalhes. Sempre tem alguma coisa por trás daquilo que às vezes o aluno não entende. Né? Por exemplo, eu estava na sala 302 lá em Petrópolis, primeira aula. Aí mandei e-mail para ele avisando. Ele não precisava, mas por uma questão de gentileza, abriu a turma 302. Só que aí atingiu uma quantidade de alunos 2 dias antes de começar que não cabia mais na 302. Aí passou para 300. Aí o aluno, pô, professor, o senhor mandou dizendo que era 302. Eu falei, gente, mas é que são tantas coisas que acontecem que... Porque é o que eu falei. Nem sempre a gente está ali só atendendo presencialmente, né? A gente tem o telefone tocando, tem e-mail. Então, não é só a demanda física ali, a gente tem outras demandas, né? E fora o serviço interno que a gente faz. A gente atende ao aluno, mas cada um ali dentro, ele tem um foco, sem né? dúvida. E aí, no caso, como no meu, é a colação. Mas eu não faço só a colação, Claro. eu atendo, né? Claro. E dentro ali da secretaria, cada um tem um foco de uma coisa, né? E assim, como é muita coisa para fazer, às vezes... Realmente, são muitos detalhes. E É uma roda, né? Exatamente. É uma roda. E às vezes é um detalhe que, assim, às vezes você sabe, sei lá, 1 hora antes, uma sala muda de um dia para o outro, um horário muda, né? Por exemplo, lá eu tive um professor que 24 horas antes de começar a aula, ele foi promovido para uma empresa. Então. Foi lá para a Baixada Fluminense, aí... você teve que trocar o professor, né? Sim. Então, às vezes, o aluno diz, é fulano, Marum falou que era fulano de tal que ia dar essa aula, ele entra na sala, é outro, mas o professor pediu para ir embora, por exemplo. Nesse caso, nem foi o caso, mas poderia ter acontecido. Com certeza. É uma roda muito grande que vai girando e que a gente tenta manter sempre o padrão altíssimo que a Estácio exige da gente, né? Para que o aluno fique satisfeito. E, assim, na minha visão de aluna para colaboradora, eu vi realmente o quanto os colaboradores lá da Estácio, eles realmente fazem pelos alunos, entendeu? Para o aluno, às vezes, pode não parecer, mas são muitos detalhes que realmente mudam, né? Para o aluno pode nem fazer diferença, mas, às vezes, o fato de uma folhinha estar impressa lá com alguma informação, às vezes... foi um caminho trilhado ali até chegar naquela folhinha muito maior do que o aluno simplesmente, né? Pode imaginar. Exatamente. Agora, Lana, eu queria te aproveitar que estamos chegando aqui ao final do programa para deixar um espaço para você fazer as suas considerações, falar para o nosso telespectador, para o jovem, para a mãe do futuro aluno, para os nossos alunos, o que você quiser deixar de mensagem aí para os nossos telespectadores aqui na TV Zoom. Marum, eu gostaria de agradecer o convite por vir aqui, né? E, assim, lá sempre está de portas abertas a novos alunos, a ex-alunos, enfim. Secretaria, no que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, né? E é isso.
Deixa eu tirar uma dúvida que ficou. Você também cuida da certificação, da colação do pessoal de pós-graduação? Você Não. que cuida da documentação deles? Não, a pós-graduação ela é mais, digamos que feita pelo sistema, entendeu? O aluno ele vai cursar e tudo mais, e aí ele vai solicitar pelo CIA esse certificado, entendeu? Entendi. A gente só recebe o certificado, obviamente a documentação tem que estar certinha, só que o trabalho da pós e da graduação são trabalhos Distintos. diferentes. O da graduação a gente realmente demanda muito mais esforço do que o da pós. O da pós a gente não tem que fazer nada. Só o aluno que tem que manter o cadastro dele atualizado, né? Porque aquilo ali vai depender dele. Ele vai ter que ver se o nome dele está errado, se a documentação está errada. Casou, descasou, tem que manter aquilo ali atualizado para quando ele solicitar esse certificado pelo CIA, sair certinho, né? E aí esse certificado ele é solicitado pelo CIA e aí eles dão lá um prazo. Quando o diploma chega na faculdade, aí também a secretaria entra em contato com o aluno. Entendi. Bom, para você de casa, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até o nosso próximo Strass Entrevista. Um forte abraço a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.